Olá, como vai você? Agradeço muito a sua presença. A nossa pergunta de hoje no programa Doutora Beth Esclarece é da Sandra. E é uma pergunta tão delicada, eu fiquei refletindo, tentando me colocar no lugar dela. Abuso na infância e libido. Quando a criança gosta ou tem prazer em ser abusada? Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse vídeo é absolutamente informativo. Refletindo em cima da questão que a Sandra traz, eu disse para vocês que fiquei imaginando, e tentando me colocar no lugar dela. Não sei se é dela ou de outra pessoa, não importa, mas assim, fico imaginando quanto culpa isso não deve provocar. Olha só, gente, é natural que a criança possa ter prazer com o abuso sexual. Por quê? Em primeiro lugar, geralmente o abusador, ele usa uma estratégia. Ele vai se aproximando lentamente, de maneira amigável, gentil, ele se mostra sedutor, ele faz carinhos, ele traz a criança para ele realmente conquista a criança para ele. Isso se não for já alguém da família, que é uma pessoa que a criança ama. Então, juntando a estratégia, esse jeito estratégico, cruel, mas estratégico do abusador, com a inocência da criança, ela não tem dados para poder avaliar exatamente o que está acontecendo muitas vezes. E mesmo que ela saiba que é esquisito, que é errado, ela às vezes não tem recurso. Às vezes é o pai, às vezes é o padrasto, às vezes é a mãe, às vezes é a empregada da casa, às vezes é uma pessoa, tio, avô, então é uma pessoa muito próxima. E a criança, dependendo da idade, ela tem uma ausência de senso crítico do certo e errado que impede que ela possa fazer uma avaliação clara e buscar algum tipo de ajuda. Então, muitas vezes, como eu disse, é uma pessoa que ela conhece ou ama, então o abusador vem mais ou menos lentamente, vai avançando e tal, e ela se sente, de certo modo, ligada efetivamente com essa pessoa, então ela não tem muito recurso para lidar com isso. E vamos pensar, o abuso sexual, ele acontece nas zonas erógenas. E as zonas erógenas, no momento em que a gente toca, que a gente acaricia, que a gente... o que acontece começa a ter uma liberação isso é natural, tá certo? A criança pequena, ela ainda não tem a mesma, ela não passou pela adolescência, pela puberdade, ela não tem uma liberação de hormônios igual uma pessoa adulta. Mas é uma zona erógena, de qualquer modo uma zona mais sensível pelo menos. Então, muitas vezes a criança tem algum prazer. E também vamos lembrar, não acontece abuso apenas com criança, acontece com adolescentes, acontece com jovens. Muitas vezes a pessoa vai aí muitos anos sendo abusada. Então essa criança ela é estimulada sexualmente muito cedo. E por causa disso ela tem uma resposta diferente em relação aos seus hormônios. Então, o que a gente nota assim é que é muito cruel a gente olhar para trás, numa fase em que a criança era totalmente inocente, e fazer algum tipo de avaliação, de julgamento dessa criança. E é o que muitas vezes acontece. Depois que a pessoa passa pelo abuso, ela se lembra, quando ela começa a compreender a história direito e tal, ela se lembra que ela tinha prazer e sente uma enorme culpa. Mas eu acho assim, cruel. Essa culpa é cruel, porque a culpa significa, houve um julgamento moral. Não acho que é possível fazer um julgamento moral com uma criança. A gente, nós estamos aqui em 2019 refletindo se uma pessoa de 18 anos pode ir para 16 em relação à responsabilidade penal diante da lei, etc. Agora, imagina a criança, começo da adolescência. Gente, não dá, Não dá para fazer esse julgamento em cima, e especialmente quando envolve família, muitas vezes envolve família. Talvez, eu não sei se eu não tenho estatística, mas talvez uma parte muito grande dos abusos sexuais acontece dentro da própria família. Então, de fato, é uma situação em que a criança não tem mesmo saída para esse abuso, Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que é assim, uma família
que onde acontece incesto, por exemplo, abuso sexual, muitas vezes ela tende a evitar estranhos na casa, porque já se sabe que tem um segredo ali. Então, não estou dizendo que todos saibam da família, mas quem não sabe também às vezes não sabe conscientemente, mas tem uma certa noção inconsciente do que acontece. Tá? Então tem todo, não só uma estratégia do agressor em direção a essa criança, como também essa família, ela meio que se protege, né, por causa desse segredo que acontece dentro da casa. Tá? E essa questão do prazer, como eu disse para vocês, também pode acontecer mais tarde na vida, com outro tipo de agressão e de situação. Então, não só criança, mas aí, quando a pessoa já está na adolescência ou já passou da adolescência, mais ainda, a gente pode falar que os hormônios são liberados. Os hormônios são liberados no momento em que a pessoa começa a ser acariciada, ou que ela começa a ser manipulada do ponto de vista sexual. Então, se ela sentir o prazer, isso faz parte do processo. Não estou dizendo que isso aconteça sempre, mas não acho que tenha qualquer sentido a gente fazer algum julgamento moral em cima da pessoa que está sendo vitimada pelo agressor, por um abusador sexual, tá? Por uma pessoa violenta, porque isso é uma violência. E seja lá em que fase for da vida, de qualquer modo, o prazer não anula a violência sofrida e não dá para dizer que muitos que sofreram abuso tiveram prazer enquanto ele acontecia. E muitas pessoas ficam, de alguma maneira, amarradas nessa culpa por muitos anos, sem contar nada para ninguém. Que bom que a Sandra fez essa pergunta, me deu a oportunidade de trazer esse assunto, porque as pessoas ficam sofrendo essa culpa, esse mal-estar de ter sofrido uma violência, mesmo tempo ter tido prazer. Mas a pessoa absolutamente não tem culpa nenhuma de ter tido prazer. É assim que funciona o corpo humano. É isso, a pessoa não tem qualquer possibilidade de ter um comando naquele momento em relação ao seu corpo. Imagina, no momento que está sofrendo algum tipo de violência. Muito bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você então dê o seu like, dê o seu joinha lá e ajude o canal a crescer, para a gente trazer aí cada vez mais conteúdo que possa ajudar pessoas que sofrem. Se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe o vídeo com ela. E também vai lá e se inscreve no canal se você ainda não fez, para que você receba as notificações e fique sabendo dos novos vídeos quando eles entrarem no canal. Tudo de bom para você, um abraço bem gostoso, tchau, tchau.